Então, senhores, eu só vou projetar uma duplicata. Eu tenho a impressão que os senhores nunca viram uma duplicata. Está tudo bem? Nós estamos conectados? Eu vi que a intérprete saiu. Nós estamos conectados, senhores? Bem? Estamos sim, professor. Estou te ouvindo. Então, vejam. A lógica é a mesma das normas sobre a letra de câmbio, o cheque, a nota promissória. A inobservância dos requisitos formais, né, faz com que o documento deixe de ser título de crédito e, consequentemente, título executivo extrajudicial. Então, a duplicata é um título com os requisitos previstos, dizia eu, no artigo 2º da Lei de Duplicatas. E se faltar algum desses requisitos, a duplicata não vale como tal, não é título de crédito, nem título executivo extrajudicial. Como é um título que hoje anda franca, já há uns 20 anos em desuso, eu vou projetar uma duplicata. Está aí, uma duplicata mercantil. Vejam, a Lex Editora emitiu essa duplicata contra o Luiz Gustavo Combar Vieira. Eu adquiri livros da Lex Editora, tem que ter os requisitos previstos no artigo 2º da Lei de Duplicatas, inclusive a assinatura do emitente. Vejam que coisa complicada. Quantos milhares de duplicatas a Lex Editora tinha que assinar fisicamente para seus milhares de assinantes? Está aqui, ó. É um dos requisitos previstos na Lei de Duplicatas, a assinatura do emitente. Depois nós vamos ver como é que funciona. Isso aqui, ó, a assinatura do sacado, se chama aceite. É uma declaração cambial que iremos analisar daqui a pouquinho. E vamos ver oportunamente que a duplicata acabou sendo substituída. Na verdade, a letra de câmbio foi substituída pela duplicata no comércio interno, posteriormente pelo, entre aspas, boleto, é melhor falarmos em duplicata virtual. Daqui a pouquinho eu vou explicar a origem desses títulos virtuais. Mas então está aqui, a duplicata, da mesma forma que mencionamos em relação à nota promissória, à letra de câmbio, ao cheque, é um título com os requisitos previstos na legislação cambial. Vimos que a ausência desses requisitos é um vício formal grave que é, inclusive, oponível a terceiros endossatários. Se recordaram disso? Podemos prosseguir? Se vocês têm alguma dúvida a respeito do último encontro? Bem, senhores? Por mim está tranquilo, professor. Então, vamos lá. Senhores, isso tudo que nós... E essas observações que eu fiz sobre as 4 cambiais mais tradicionais, letra de câmbio, promissória, cheque, duplicata, essas mesmas observações valem para uma cédula de crédito bancário, para uma cédula de produto rural, seja ela física, hoje até eletrônica é possível também, como a duplicata. Então, senhores, o rigorismo formal em matéria de títulos de crédito, ele é muito grande. O Vivante costumava, quer dizer, na obra dele, né, costumava, já faleceu, ele dizia o seguinte: por que desse rigorismo formal? Porque, senhores, a obrigação cambial era uma obrigação muito sólida. E ele fazia uma analogia da mesma forma que num veneno tem que se colocar um rótulo com a caveira para divertir, olha, isso aqui é veneno. Nos títulos de crédito, né, esse rigorismo formal para dizer, olha, cuidado com o que você vai assinar. A obrigação cambial ela é muito mais sólida do que uma obrigação contratual. O que você vai discutir num título que é desse tamanhozinho, né, que contém ou promessa direta de pagamento, ou ordem de pagamento, como o cheque e a letra de câmbio? Por isso que é padrão no mercado, senhores, que quando se faz um contrato relativo a bens de maior valor, né,
citei o exemplo aqui da aquisição da concessionária a Monza Veículos pela Coringa Veículos, mas a aquisição de imóveis, normalmente é feito um contrato e são emitidos títulos de crédito em garantia. Mas o que é mais importante, então, da mesma forma, essas observações que eu fiz aqui para os 4 títulos que eu projetei, elas são válidas, por exemplo, para uma cédula de crédito bancário, que é um título aí com 2, 3 páginas. Né? Acho que já até mostrei, não sei se mostrei, vou projetar uma. É uma promissória grande, eu apelidei de super promissória, mas está aqui. A lei que regula a cédula de crédito bancário traz os requisitos que ela deve conter. Ela é um título de crédito maior, tem 3, 4 páginas. Né? Se faltar esses requisitos a uma cédula de crédito bancário, que é um título aí com algumas 5 páginas, essa específica, pode ter 2, 3, 4, não importa, né? Esse título também não valerá como um título de crédito e, consequentemente, como título executivo extrajudicial. Pois bem, o que é mais importante, senhores, a respeito da emissão ou saque dos títulos de crédito é esse apêndice aqui. E agora eu pediria bastante atenção aos senhores. É uma coisa curiosa. Há um certo... É chato falar isso, mas normalmente... Então, vou dar um exemplo doméstico. Normalmente, o operador do direito, ele se especializa ou curte mais o direito penal ou o direito civil. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Meu pai adorava direito penal, minha mãe direito civil, e eles brincavam: ô menino, você é doido? Por que você gosta desse tal de direito empresarial? Esse negócio muda toda hora, é complicado. Mas eu sempre gostei, desde que eu entrei na faculdade. Então, eu já recebi, e recebo, acho que esse mês passado eu recebi uma ligação de um colega advogado. Eu estou com um cheque, uma promissória aqui, está faltando uma data, mas foi preenchido com a letra do emitente, ou foi preenchido a máquina de escrever, eu posso preencher esse requisito faltante? Isso não vai dar nulidade? Eu explico com toda a paciência ao colega consulente, digo, olha, não só pode, como deve. Seja a máquina de escrever, seja com a sua letra, seja com a letra do credor, seja com tinta rosa, vermelha, pouco importa. Tem que preencher sempre antes do protesto ou da cobrança judicial, da execução. E agora vocês vão entender melhor essa questão da regularização de uma cambial incompleta. Eu mencionei aqui o artigo 3º da Lei Saraiva, lembram-se das reservas, quando nós aprendemos a manusear a Lei Uniforme de Genebra? O artigo 3º da Lei Saraiva regula. Lembram-se disso, senhores? Estão manuseando bem aí a Lei Uniforme de Genebra, a Lei Saraiva? Bem, senhores? Sim, professor, a gente lembra sim, na última aula. Legal. Então, nós até analisamos essa reserva que foi oposta, né? O direito brasileiro opôs reserva através do artigo 3º do anexo 2 da Lei Uniforme de Genebra, o direito brasileiro opôs reservas ao artigo 10, o que vigora entre nós aqui a respeito da regularização de uma cambial incompleta é o artigo 3º da Lei Saraiva, que fala, olha, os requisitos são considerados lançados ao tempo da emissão da letra. Prova em contrário será admitida no caso de má-fé do portador. Então, vejam bem. Se os senhores forem promover a cobrança judicial de um título de crédito, os senhores vão me jurar... E além disso, senhores, essa discussão ela chegou até o Supremo Tribunal Federal.
Os senhores estão com um título ao qual falta um requisito, inclusive o valor. Os senhores podem estar com um título de crédito que só tem a assinatura do emitente, mais nada. Algum maluco emitiu um cheque em branco aos senhores. Os senhores podem, não só podem, como devem, preencher até o valor, se estiver faltante. A cambial em branco, inclusive, a chamada cambial em branco, o valor em branco, ela pode ser completada. Como eu dizei no último encontro. Todos os requisitos são, na verdade, supríveis. São complementáveis. O único requisito que não é suprível é a assinatura, porque a assinatura não se supre, falsifica-se. Então, vejam. Os senhores receberam um título do cliente para fazer a cobrança judicial. Os senhores vão me jurar... antes, eu mencionei a súmula do Supremo. O número da súmula é a súmula... E ela é antiga, a súmula 387 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula é mais velha do que eu. Eu nasci em 70, a súmula é de 1964. E diz mais ou menos o seguinte: a cambial emitida ou aceita com omissões ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Guardem essa súmula. É uma súmula que já tem mais de 50 anos e não é muito conhecida pelos operadores do direito. Então, senhores, eu comecei a contar um caso, agora eu vou apimentar um caso no último encontro, que foi um caso real. Um colega advogado recebeu do seu cliente um cheque no valor de 100 mil, não sei nem que moeda era, aviou uma execução. E faltava a esse cheque, salvo engano, a memória humana é muito falha, isso acontece tem mais de 20 anos, eu ainda jogava em Belo Horizonte. O colega advogado promoveu a execução de um cheque ao qual faltava a data de emissão. Moveu a execução. Quando eu vi, meu cliente me procurou, recebeu a citação, os autos eram físicos, por isso que não tem mais arquivo físico disso aqui, tem muitos anos. Mas, salvo engano, era a data de emissão que estava faltando. Então, o que eu fiz? Eu xeroquei, autentiquei na própria secretaria do juízo o cheque, o cheque que não era cheque, porque faltava a data de emissão. E embarguei a execução do cheque, dizendo: olha, não há título de crédito, isso aqui, esse documento não é cheque. É um mero documento de dívida. Como não é cheque, não há título executivo extrajudicial. Logo, a execução tem que ser extinta. E a execução foi extinta. E, obviamente, o juiz fixou honorários sucumbenciais. É aquela história que eu comecei a contar para os senhores no finalzinho da última aula. Como é que esse advogado vai explicar para o cliente? O cliente entregou a ele um cheque de 100 mil reais para que a expectativa do cliente era receber 100 mil reais. O advogado não tomou a cautela de completar o cheque antes da execução, com todos os requisitos legais. O devedor embargou a execução, aí esse advogado volta com uma conta de 10 mil reais para o credor pagar. É óbvio que esse credor, o cliente do colega advogado, deve ter... Não, de fato, ficou muito bravo, porque esse colega, depois, eu encontrei com ele anos depois, e falou: Combá, eu tive que parar de advogar por causa desse caso. Era um cliente muito influente em Belo Horizonte, ele começou a falar mal demais de mim, eu perdi toda a minha clientela, acabei fazendo concurso e hoje eu sou juiz de direito. Então, isso acabou fazendo bem para esse colega, mas foi um trauma na vida dele. Então, senhores, os senhores vão me jurar. Os senhores vão me jurar. Eu gosto até de fazer um teatrinho. Os senhores vão, toda vez que os senhores forem executar um título de crédito, o cliente entregou, seja uma cédula... Aliás, eu já embarguei uma execução de cédula de crédito bancário que não era título de crédito. O banco esqueceu um requisito legal. Então, vejam. Se os senhores forem advogar para o credor, vão entrar com a execução do título de crédito.
Os senhores vão pegar o título de crédito, vão pegar o cheque, vão pegar, seja ele qual for, vão pegar a folha do cheque ou a da cédula de crédito bancário, vão colocar do lado da norma que regula aquele título de crédito, vão verificar. Vou fazer um checklist de todos os requisitos formais estão presentes? Não estão? O que os senhores vão fazer? Vão completar. Uma coisa simples assim. Se o colega tivesse preenchido com a letra dele, com caneta rosa, a data no cheque, a execução não teria sido extinta. Estão compreendendo, senhores, a gravidade do que nós estamos a tratar aqui? Professor, eu sei que foge um pouquinho do tema, mas nesse caso aí, vamos supor que ele se torna um documento de dívida e ele perde a força executiva. Aí, nesse caso, para ele conseguir obter o valor desse cheque, ele teria que entrar com um processo de conhecimento para aí depois ter o processo de execução? Olha que tristeza. Nossa, é complicado. Então, senhores, sabe qual que é o tempo médio de duração de um processo de conhecimento no Brasil? 8 anos. Então, veja, na execução, o devedor é citado para pagar em 3 dias. No processo de conhecimento, o devedor é citado, ele contesta, ele arrola uma testemunha lá em São Paulo, carta precatória para São Paulo, demora uns 3 anos para ouvir essa testemunha em São Paulo. Então, aí, depois de 8 anos em média, se isso aqui não é título executivo, não é título de crédito e não é título executivo extrajudicial, tem que entrar com a ação de conhecimento. A ação de conhecimento vai demorar 8 anos, em média, na última estatística do Conselho Nacional de Justiça. Aí, depois de 8 anos, é que vai nascer um título executivo judicial, que é a sentença transitada em julgado, e aí é que se entra na fase de execução, que mais modernamente se chama, o Código de Processo Civil passou a chamar de cumprimento de sentença, mas é a mesma lógica, é a fase satisfativa do processo. Então, senhores, vejam que o problema que a inobservância dos requisitos formais na execução do cheque causou a esse credor. Foi, no mínimo, 8 anos de enrolação para recebimento do seu crédito. É um problema gravíssimo. E, professor, nesse caso aí, eu sei que tem como protestar protestar os documentos de dívida também. Sim. Aí, nesse caso, daria para ele fazer o protesto ou ele teria que ir pela a via judicial mesmo? Não teria como... o protesto, o protesto, ele simplesmente certifica o vencimento e inadimplemento no cartório. Isso é uma coisa. Uhum. Né? Protestado ou não um título que não é título de crédito, ele vai ser ou não título executivo extrajudicial. Se esse cheque for completo, ele é título executivo extrajudicial. Se ele for incompleto, ele é um documento de dívida. Agora, o que é muito melhor? Os senhores aconselharem ao cliente credor. Está faltando um requisito? É só preencher uma data, é só escrever aqui à mão com caneta azul, rosa, roxa, pouco importa. Ficou claro, Carlos? Ficou, professor, entendi. É fundamental. Então, os senhores vão me jurar. Toda vez que os senhores forem advogar para o credor, os senhores vão pegar a lei, pegar o título de crédito, colocar do lado e checar. Faltou algum requisito? Preencham, sem medo de serem felizes. Compreenderam isso, senhores? E viram a importância de nós analisarmos o rigor formal na emissão de títulos de crédito? Senhores, todos compreenderam? Entendi sim, professor. E você falando aí agora parece assim até piada, né? Assim, o advogado dá um prejuízo desse para o cliente por causa de uma data, um negócio que ele poderia escrever ali e não ia gastar nem 10 segundos. Exatamente. É complicado, complicado. Mas esse caso foi real. Esse advogado parou de advogar, perdeu a clientela toda. Porque não dá para explicar uma falha dessa para o cliente. É inexplicável.
Tem jeito. Da mesma forma, senhores, quando os senhores forem advogar para o devedor, que precisa, às vezes, ganhar um tempo para pagar a dívida, os senhores farão a mesma coisa. Os senhores vão colocar o título de crédito do lado da norma de regência e verificar se está faltando algum requisito. Faltou algum requisito? Os senhores vão xerocar uma cópia autenticada do título e vão dizer, olha, não há esse documento, é um mero documento de dívida, não é um título de crédito, logo não há título executivo extrajudicial, vão embargar a execução e vão extinguir a execução. Isso é muito sério. Estão compreendendo a importância desse apêndice? Nós sempre, enquanto credores, devemos regularizar, complementar uma cambial incompleta, inclusive com valor. Valor, data, qualquer requisito de forma. Por quê? De acordo com o artigo 3º da Lei Saraiva e também de acordo com a mais que cinquentenária súmula número 387 do Supremo Tribunal Federal, cabe ao credor completar a cambial que está incompleta, mas tem que ser antes do protesto ou antes da cobrança. Depois complica tudo. É o credor que tinha um título de crédito em mãos, um título executivo extrajudicial em mãos, vai perder isso por causa de um requisito bobo e vai passar a ter um mero documento de dívida que vai embasar, no máximo, uma ação de cobrança, que é uma ação de conhecimento, que vai durar 8 anos, para se constituir, depois desse período todo, um título executivo judicial. Todos compreenderam isso, senhores? Os senhores juram que não tem nenhuma dúvida? Bem, senhores. Eu tô acompanhando, professor. Estou tranquilo aqui por enquanto. Certo. E, pelo amor de Deus, prometam, para esse velho professor, quando os senhores forem executar, coloquem mesmo, literalmente, do lado, o título do lado da norma. Façam a verificação. Sejam como advogados do credor ou do devedor. As pessoas vão ter que fazer isso, é o primeiro passo. Todos compreenderam isso? E todos vão me prometer que não vão cometer esse mesmo erro, né, do colega. A história até teve um final feliz, mas ele passou um aperto, ele perdeu toda a clientela. Belo Horizonte é uma roça grande, como Uberlândia. Um advogado comete um erro desse, do jeito que o meio jurídico é maledicente, fofoqueiro, nossa senhora. Ô professor, agora só uma pergunta assim: se você fosse um tabelião de protesto, você avisaria o cara para preencher o cheque ou você deixaria quieto? Olha, o problema, veja bem, eu avisaria. Não? Olha, é melhor. Você quer protestar? É um documento de dívida ou um título de crédito? Acho que não custaria nada. Só que o problema é que muitos tabeliões, porque o cartório de protesto dá muito dinheiro. Não é? E o tabelião, alguns que eu conheço, eles nem vão lá, eles delegam, tem lá aquele tanto de título, aquele volume. Dificilmente o tabelião vai ter tempo. O tabelião e seus colaboradores não vão ter tempo de ficar verificando isso. O que é apresentado a protesto, o tabelião protesta. Ele não vai ficar verificando requisitos formais dos milhares de títulos que são protestados todos os meses. O tabelião não tem tempo para isso. Mas se eu detectasse, eu avisaria o credor. Olha, isso aqui, o senhor está se metendo numa fria. Entendi, professor. Pois bem, podemos prosseguir. Senhores, é importante. Eu sempre digo aqui, dúvida dá indigestão. Se tiverem dúvida, verbalizem. Podemos prosseguir? Então, vamos lá. O aceite
só para os senhores se lembrarem, né, da nossa cadeia cambial. Nos títulos que são ordem de pagamento, como a letra de câmbio, o cheque, excepcionalmente, não comporta aceite, porque o sacado é um banco. Depois nós vamos ver isso. Mas há títulos que são ordens de pagamento, como o cheque, a letra de câmbio. Mostrei o cheque, está aqui no imperativo. Pague! O emitente dá uma ordem de pagamento ao banco sacado. Na letra de câmbio, é a mesma estrutura. O emitente dá uma ordem de pagamento ao sacado. O sacado, por sua vez, aceita ou não aceita a ordem de pagamento. O aceite é uma declaração que é lançada no título da mesma forma que a emissão. É uma assinatura no título de crédito. Da mesma forma, como é que se emite um cheque? Quando o Combá assina aqui. Como é que se emite uma duplicata? Como é que se aceita uma duplicata, uma letra de câmbio? Quando sacado, cadê a duplicata? Aqui. Notem. Essa duplicata, como eu disse aos senhores, foi sacada contra. O sacado é o Combá. Quando o Combá assinou aqui, ele fez uma declaração cambial que se chama aceitei. Essa declaração cambial, ela, odiernamente, ela não é lançada em lugar nenhum, mas nós vamos aproveitar nesse tópico do aceite para introduzir. Eu vou ter que falar como que da letra de câmbio, por que ela evoluiu por que a duplicata acabou substituindo a letra de câmbio no comércio interno aqui no Brasil. Depois, como é que o boleto ou a duplicata virtual, por que substituíram a duplicata, e introduzir os títulos de crédito eletrônicos, porque o primeiro aqui no Brasil foi a duplicata eletrônica ou duplicata virtual. Hoje já há, por exemplo, a cédula de produto rural eletrônica, mas houve muita resistência à introdução dos títulos de crédito eletrônicos no Brasil. É o misoneísmo, o ser humano tem medo novo. Eu vou até passar um texto do meu dileto, saudoso professor Willy Duarte Costa. Ele era contrário a títulos de crédito virtuais ou eletrônicos. E olha que ele adorava computador, ele jogava para banco, só que ele era mais tradicional. Falou, gente, mas e a cartularidade? Como é que vai ficar? Mas não havia essas ferramentas que nós temos hoje, não havia internet na época. Então, vou contar por que é que... Então, por que a vetusta letra de câmbio foi substituída pela duplicata, que acabou sendo substituída pelo, entre aspas, boleto bancário. Por isso que todos os senhores já viram boletos bancários e nunca viram letra de câmbio, nem duplicatas, a não ser essas que eu projetei aos senhores nas aulas de direito empresarial. Vamos lá, senhores. Essa não tem nada de história, não. Essa é a história mesmo. Até 1968, com o advento da lei de duplicatas, como é que funcionava o comércio interno no Brasil? Vamos tomar, por exemplo, eu sempre gosto de tomar, porque vou pegar um atacadista que todos conhecem, é muito conhecido aqui na região do Triângulo Mineiro, pode ser o Martins, pode ser o Peixoto, pode ser Arcon. Vamos pegar o Martins, que me parece que é um atacadista que todo mundo já viu um caminhão da Martins circulando no Brasil. Senhores, como é que funcionava o comércio até 68? O Martins, o atacadista, mas isso vale para uma indústria vendendo para o Martins, mas era mais o comércio, que hoje os senhores conhecem. Eu detesto anglicismo, mas eu vou ter que colocar. Porque os senhores estão muito habituados aos anglicismos. Né? Era o comércio, hoje os senhores chamam
de comércio B2B, business to business. Mas vamos lá. Então, Martins vendeu alguns televisores para um varejista lá no estado do Amazonas. Como é que funcionava a documentação dessa operação? O Martins emitiu uma nota fiscal de papel e assinava uma letra de câmbio como essa. Está. Que engraçado, naquela tela. Então, o Martins emitia nota fiscal de papel e dava uma ordem de pagamento para o varejista amazonense em seu próprio benefício. Então, o que acompanhava esses televisores, essas mercadorias? Isso vale para saco de arroz, feijão e televisão. Então, o atacadista, que é o credor nesse exemplo, dava ao sacado uma ordem de pagamento. Né? Pagará Vossa Excelência, no imperativo, igual no cheque. É uma ordem de pagamento. Então, o Martins é o emitente, assinava a letra de câmbio. O varejista amazonense é o sacado. Só que o aceite para a conformação da exigibilidade da letra de câmbio, havia necessidade do aceite do sacado. O sacado tinha que assinar. Eu vejo que complicação, que burocracia. Mas funcionou bem durante séculos. Então, as vendas funcionavam assim. Martins vendeu os televisores, ele emitiu a nota fiscal, claro, e a letra de câmbio, uma ordem de pagamento do emitente Martins para o sacado, o varejista amazonense, em benefício do próprio Martins. Então, talvez os senhores confundam um pouco, porque normalmente nós associamos o emitente de um título de crédito, ele é devedor. Mas na letra de câmbio, não. Na duplicata, também não. O emitente, nesse exemplo aqui, ele é credor. O Martins deu uma ordem de pagamento ao varejista amazonense, em seu próprio benefício. Então, o Martins, ele é emitente e credor da letra de câmbio. E o comércio funcionou, o comércio interno aqui no Brasil funcionou dessa forma até 1968. Por que é que a duplicata acabou substituindo... Vou guardar o negócio do teatrinho. Por que a duplicata acabou substituindo a letra de câmbio no comércio interno brasileiro? Pelo seguinte, senhores. A duplicata tem uma vantagem em relação à letra de câmbio. A letra de câmbio, para poder ser executada judicialmente, tinha que ter o aceite expresso do varejista amazonense. Aí, quando veio a lei em 68, o intuito da criação da duplicata foi simplificar o comércio interno, desburocratizar. O comércio se intensificava, o comércio se tornava mais massivo. Qual que é a vantagem, portanto, da duplicata? E por que ela substituiu a vantagem da duplicata em relação à letra de câmbio? E por que a duplicata substituiu a letra de câmbio até recentemente? A vantagem é a seguinte, senhores. É muito importante projetar, porque as pessoas nunca... Alguém aqui já tinha visto a duplicata? Estou curioso. Alguém já tinha visto? Quem nunca viu? Quem nunca havia visto? Todos. Eu nunca tinha visto, professor. Professor, já me lembro de ter visto alguma coisa mais ou menos assim, mas eu não tenho certeza se era uma duplicata, se era outra coisa. Eu não estou realmente conseguindo lembrar, não.
Para vocês verem, isso é tão antigo. Essa duplicata ela é uma duplicata real. Os senhores sabem o que era Alex? Não devem saber. Toda foto do escritório, bonito, tem os livros pretos com um negócio vermelho no meio, uma coisa dourada. Alex, senhores, é o seguinte: não existia internet, mal existia computador. Como é que nós, advogados, nos atualizávamos legislativamente? E eu tenho Alex desde a primeira edição, em 1930 ou 33. Nós assinávamos, era caro, esse valor há 22 anos atrás, isso era dinheiro. Então, nós assinávamos, salvo engano, nós recebíamos a legislação federal nesse livrão bonito, preto, vermelho e dourado. Nós recebíamos, acho que trimestralmente ou bimensalmente, nós recebíamos a compilação da legislação federal. Senhores, isso ocupa umas 2 ou 3 estantes. É um livro que hoje não vale nada, é papel só, é bonito, é decorativo. Então, vejam, Alex, todo advogado assinava. Pelo menos a Alex e a revista dos tribunais. Eu tenho a revista dos tribunais desde antes de eu me formar. Hoje os senhores pesquisam tudo na internet. Então, vejam, Alex me vendeu livros. Ela é credora. Ela assinou a mesma lógica da letra de câmbio. Alex assinou uma duplicata sacada contra o combate. Essa duplicata eu aceitei só para que os senhores... Oi, Natália. Ah, exatamente, esse livro bonito aí. Estou mostrando para a Márcia. Legal, legal, isso aí. Né? Toda foto do escritório bonita, normalmente os advogados gostam de ficar na frente da Alex, porque é um livro bonito. Só que é papel inútil hoje em dia. Mas na época era fundamental. Imaginem os senhores a dificuldade que era nós nos atualizarmos, inclusive para saber da legislação. E a gente assinava também Diário Oficial, mas demorava para chegar, aquele jornal grande, enorme. A Alex era bonitinha, ficava um livro com índice. Todo advogado costumava ter, todo operador do direito costumava ter Alex. Hoje só serve de enfeite. Mas vejam, então a Alex me vendeu, a Alex, a editora, me vendeu esses livros bonitos, na época relevantes. Hoje em dia, adoro. Mas, emitiu essa duplicata contra o Combá. O Combá aceitou. Aqui se perfez um título executivo extrajudicial, porque é uma duplicata aceita. A letra de câmbio também só se aperfeiçoava enquanto título executivo extrajudicial se houvesse o aceite do sacado na letra de câmbio. Só que a duplicata, por que ela substituiu a letra de câmbio com vantagens? A duplicata, mesmo sem o aceite do sacado, ela, desde 1968, ela se torna um título executivo extrajudicial, mesmo que não haja o aceite, mesmo que não haja essa assinatura. Basta que haja o comprovante da entrega da mercadoria. Então, Martins emitia a nota fiscal de papel. Já viram o canhotinho da nota fiscal que vocês declaram que recebia a mercadoria constante da nota fiscal? Já viram isso? Essa tirinha de papel era o comprovante da entrega da mercadoria. Então, nem precisava mais, na duplicata, que o varejista amazonense aceitasse. Bastava ele declarar que recebeu lá no canhotinho da nota fiscal. Porque na duplicata, o aceite não era essencial para que a obrigação do sacado se aperfeiçoasse. Basta ainda na lei de duplicatas, artigo 15, salvo engano, mas é o 15 mesmo. Tem que ser. Não tem problema, não. A gente olha aqui. Ó. É o artigo. Não. Não vai ficar citando artigo de cabeça.
Quando é de manhã eu fico até mais valente, mas de noite, nos 2 últimos horários, acho que é o artigo 15 mesmo. Letrinha. Exatamente, artigo 15 da Lei de Duplicatas. Então, a duplicata, independentemente de haver ou não aceite do sacado, desde que haja o comprovante da entrega da mercadoria, aquele canhotinho da nota fiscal, né, e o protesto, a duplicata se torna um título executivo extrajudicial. Por isso é que a duplicata substituiu a letra de câmbio no comércio interno. Porque imaginem, já em 68, imaginem o volume de milhares de vendas mensais que o Martins já fazia naquela época. Bom, não sei nem se o Martins já existia, estou supondo. Mas qualquer outro atacadista, qualquer outro industrial, qualquer outro empresário. Né? Aí tinha que mandar isso para as televisões para o varejista. Aí o motorista tinha que colher o aceite do representante legal do varejista amazonense. Viram que burocracia. Com a duplicata, como não há necessidade do aceite, né, para que haja a obrigação do sacado, aí o comércio começou a se fazer de forma simplificada. Né? O Martins, no nosso exemplo, emitia a nota fiscal de papel, emitia a duplicata física no papel. Né? Mas só que o motorista não. Para que eu vou ficar pegando o aceite do sacado na duplicata? Não, assina aqui no canhotinho da nota fiscal e pronto. Qualquer um que assinar lá, qualquer. Existe uma teoria da preposição mercantil, não sei nem se eu mencionei isso aos senhores, mas qualquer preposto no estabelecimento que assinou o recebimento da nota fiscal está valendo. Porque na duplicata, para que haja a obrigação do sacado, basta que haja o comprovante da entrega da mercadoria e o protesto cambial. Até por isso, senhores, é que os empresários pararam de emitir a duplicata física no papel. Para quê? Eu tenho o comprovante da entrega da mercadoria. Por que eu vou emitir mais um papel, mais uma coisa burocrática que é a duplicata? Só que havia um problema. Até muito recentemente, a lei exige a emissão física da duplicata. E é terrível também, senhores, porque, vejam, eu acho que esse diretor aqui dessa editora, Lex, editora SA, ele deve ter ficado com ler de tanto assinar a duplicata. Eram milhares de operadores do direito que compravam esses livros, né? Essa coleção da Lex. Imaginem se hoje em dia, eu vou dar um exemplo famoso, que os senhores me falaram que já tem aqui. Quando nós falávamos. Não, com os senhores ainda não falei de marcas, não, com o pessoal do semestre posterior. Até me colocaram que agora, além de marca, tem personagens, né? Tem a tal da Magalu, que é um desenhozinho que fala conosco. Bom, então imagine se como é que é, a dona Luísa Trajano, salvo engano, não estou fazendo propaganda para ninguém aqui, não, senhores. É porque eu gosto de citar esse exemplo, porque creio eu que facilita a compreensão dos senhores. Mas imagine se a dona Luísa Trajano tivesse que ficar assinando todas as duplicatas dos milhares de produtos que são vendidos por dia pela Magazine Luiza. Ela já estaria com lesão por esforço repetitivo há muito tempo. Né? Então, vejam, por essa razão, só que tinha um detalhe. Ainda havia necessidade, até pouquíssimo tempo atrás, né, da assinatura do emitente. Então, havia
sim a necessidade da emissão da duplicata em papel, física. Só que a maioria dos empresários não fazia isso. Aí houve várias tentativas bem intencionadas. Porque o fato é o seguinte: o boleto bancário acabou substituindo a duplicata. Os bancos são muito mais eficazes para fazer cobrança para todos os outros empresários nacionais, como o Martins, o Magazine Luiza, emitindo boleto. Só que tem um detalhe. E o boleto já é utilizado há décadas. Só que o boleto, senhores, não é título de crédito. Porque a lei de duplicatas exige no seu artigo 2º que haja a assinatura. Isso aí já devia ter sido até reformado. Isso aí eles não modificam, o legislador não modifica. O boleto não tem assinatura de ninguém. Vocês já viram algum boleto assinado na vida? Hein? Hein, senhores? Então está aqui, ó. Ainda está em vigor, né? No ato da emissão. A duplicata conterá. Eu não sei como é que aumenta essa letra. Realmente nunca vi, não. Assinar. Não, existe. Tem a identificação, né, Sim. do beneficiário. É Quer beneficiário ver? que seria? Do emitente, né? Emitente ao mesmo tempo beneficiário. E ainda hoje é exigida a assinatura do emitente na duplicata. Então, eu já enviei um parente distante, amigo, ele era deputado federal, eu falei, olha, isso já tem um bom tempo. Altera a lei de duplicata, para de exigir a assinatura do emitente, tem que legitimar o sistema de boletos, ele é eficiente, ele é rápido, ele traz agilidade na circulação dos créditos. Aí esse meu parente falou, menino, isso aí não dá voto, não, eu sou do agronegócio, não tem nada disso, não. Então, até hoje é essa a necessidade. Então, a sistemática do boleto bancário, durante décadas, funcionou sem nenhum suporte jurídico. Só que 99% do empresariado nacional se utiliza do boleto bancário. Só que tem um detalhe. Os senhores podem protestar um boleto bancário? Vocês podem. Protestar até pode. Só que o boleto bancário não é título de crédito e não é título executivo extrajudicial. Então, o que começou a ser feito pelos cartórios de protesto e pelos empresários? Para tentar, entre aspas, legitimar o boleto bancário, que não é título de crédito. Título de crédito é duplicata, está aqui na lei. Então, notem. Só que aí começou a vieram os computadores, a internet pegou para valer no Brasil, acho que foi em 2006, até então era incipiente. 2006? Por aí, até então era incipiente. Senhor, eu me lembro, quando começou esse negócio de internet, tinha um buscador que chamava Alta Vista. A gente não achava nada, não tinha conteúdo na internet. Depois é que veio o Google. Alguém se lembra aí do Alta Vista? Era o buscador. Depois o Google veio e superou todos os demais. Pois bem, aí, senhores, começou a haver o comércio, quer dizer, a tecnologia começou a facilitar as coisas. E a legislação custava para acompanhar. Muito embora o professor Milton De Luca, que eu até enviei aos senhores um artigo dele, já falasse das lettres de change récépissé, que já existiam na França, que eram similares ao boleto, para tentar dar legalidade à sistemática do boleto, só que no Brasil, durante mais de 20 anos, os boletos não tiveram legalidade alguma. Vejam, o procedimento correto seria o atacadista Martins emitir a nota fiscal, emitir a duplicata fisicamente,
Não precisava do aceite na duplicata. Mas o canhoto da nota fiscal voltava com o motorista. A duplicata podia ficar por lá. Aí o Martins fazia o chamado protesto por indicação. Se o varejista amazonense não pagasse, o Martins não precisava da duplicata física. Tanto que ela podia até ficar lá com o varejista amazonense. Aí a legislação de duplicata já previa, olha, como a duplicata foi remetida lá para o varejista amazonense e ficou por lá retida, o emitente Martins pode fazer o chamado protesto por indicação. Então, o credor emitente da duplicata indicava para o cartório as informações, valor, vencimento, etc., e fazia o protesto da duplicata mercantil por indicação. E com isso, senhores, a praxe comercial foi evoluindo, só que a legislação não acompanhou. Ninguém mais mandava duplicata para protesto. Os bancos já informavam eletronicamente para os cartórios o valor, o vencimento, etc. E, na verdade, o que se protestava era o boleto. Só que era necessária uma apagogia. Apagogia, em lógica, é a redução de uma questão a outra. Não se pode falar, não se podia e não se pode, isso que eu vou falar com vocês é muito sério. Não se pode falar que o título protestado é o boleto. Não. Na verdade é. Só que nós vamos dizer que o que houve foi o protesto de uma duplicata mercantil por indicação. Mas o pressuposto disso é que a duplicata de papel tenha sido remetida. Até pouco tempo atrás, é que a duplicata de papel tivesse sido remetida. Mas, senhores, com a evolução da informática, não tinha mais sentido. Né? Vários comercialistas já começavam a advogar a tese da duplicata virtual, da duplicata eletrônica. Me lembro muito bem, um grande amigo meu contemporâneo de escola, ele escreveu um artigo sobre duplicata virtual, Celso Barbi Filho, Celcinho, grande colega, era professor no FMG, brilhante, faleceu precocemente. Então, o Celcinho, há mais de 20 anos, se bobear tem mais de 30, porque, nossa, eu fiz 30 anos de formado. Meu Deus, eu formei em 92. Então, tem mais de 30 anos. O professor, sei lá, entre 20 e 30 anos, sei lá. O Celcinho escreveu um artigo falando da legalidade da duplicata, que não precisaria mais emitir a duplicata física. Senhores, na época, o nosso professor comum, que era o professor Willy Duarte Costa, que fora nosso professor de títulos de crédito, mas deu uma bronca no Celcinho, no Celso Barbi Filho, dizendo isso é um absurdo, não existe isso. E, de fato, não existia. Havia uma falha nessa tese do Celcinho. Eu conversava com ele, meu amigo, ele deu aula também aqui nos cursos, no primeiro curso de pós-graduação de Direito Empresarial. Falava, Celcinho, mas é pressuposto do protesto por indicação que a duplicata física tenha sido remetida. Isso pode dar problema. E eu já tive inúmeros litígios judiciais a respeito disso, senhores. Então, mas o fato é que no direito empresarial, ele se modifica mais rápido, via de regra, do que o direito civil e outros ramos. Mas também não há a velocidade necessária. Então, a praxe era o seguinte: todo mundo protestava boleto, só não podia falar que era boleto. Tinha que falar, na certidão de registro de protesto, tinha que ser dito que era duplicata mercantil por indicação. Mas, na verdade, o que era protestado era o boleto. Tanto que os senhores virem uma certidão, deixa eu ver se eu tenho certidão, não sei se já viram, espero que não tenham tido o desprazer de ver uma certidão de protesto. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem.
Veja, nessa certidão de protesto, isso aqui é um protesto de boleto, tá? Mas, apagogicamente, o que consta como título? Não sei se vocês estão visualizando bem aí. Duplicata mercantil por indicação. Estão vendo? Esse DMI aqui. Mas, na verdade, o que foi protestado aqui foi o boleto. Já passava de hora de se regular a duplicata eletrônica. Não pode falar que está protestando boleto. Aí, senhores, o Superior Tribunal de Justiça, depois de 20 anos de discussão, há alguns anos atrás, há menos de 10 anos atrás, atendendo à realidade mercantil brasileira, a realidade do empresarial. O comércio é feito pelos empresários utilizando de boletos bancários. E o Superior Tribunal de Justiça sufragou jurisprudencialmente a legalidade dessa duplicata virtual ou eletrônica. E, na verdade, o Superior Tribunal de Justiça também fez uma apagogia. Olha, nós temos que dar um jeito, isso aí tem que ser. Aí o Superior Tribunal de Justiça isso é válido, essa duplicata eletrônica. E presta atenção nisso aqui, os senhores não cometam a falha grave. Eu vou executar a nota fiscal. Não. Eu vou executar o boleto. Não. Eles vão executar a duplicata mercantil protestada por indicação. Inclusive, vou passar para os senhores uma execução. Né? Então, o que foi protestado nessa execução que eu vou passar para os senhores foi um boleto. Mas eu, como advogado, posso falar isso? Não. Execução com cautelares. Não, onde é que está? Execução. Eu queria projetar para os senhores. Ainda não coloquei aqui. Então, eu vou tirar o nome das partes e deixa eu pegar uma aqui, já que eu falei, eu vou ter que mostrar para os senhores, deixa eu lembrar aqui. De uma indústria contra um atacadista. Peraí. Só não posso mostrar o nome das partes. Como é que chama? Lembrei, está aqui. Na hora que nós terminarmos o nosso encontro, eu tiro o nome das partes e envio no e-mail da sala. Execução. Oh, meu Deus. Vou ter que pegar o processo. Não, cadê a petição? Onde é que eu pus? Aqui. Então, veja. Isso aqui, na verdade, o título que foi protestado foi um boleto bancário. Mas eu podia falar que eu estava executando o boleto? Nunca. Não é? Ainda não havia legislação que... Hoje já é legitimada a duplicata virtual, mas recentemente, 2019. Então, eu dizia, olha, o exequente é titular, vou passar essa petição, só vou tirar o nome das partes, por isso que eu não remeto, vou remeter hoje após o nosso encontro. O título executivo é uma duplicata mercantil virtual. Não usem o termo boleto bancário, pelo amor de Deus. Né? Eu até menciono aqui, olha, esse julgado do Superior Tribunal de Justiça de 2011, depois teve julgados posteriores que falam que... Então, o Superior Tribunal de Justiça meio que reconheceu aí a validade de protesto e execução de boleto. Mas, só que não se pode falar boleto. A palavra vedada. O que se protesta e o que se executa é a duplicata mercantil por indicação. Porque hoje, como é que se dá o comércio no século XXI? É muito parecido. Né? O Martins,
continua emitindo uma nota fiscal, só que hoje a nota fiscal é eletrônica. Então, o Martins vai vender os mesmos televisores para o varejista amazonense. O Martins vai emitir a nota fiscal eletrônica, a mercadoria entra no caminhão, mas tem que ter um papel para acompanhar, porque senão a fiscalização para o caminhão. É que se chama DANF, Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Segue o caminhão daqui lá para o Amazonas. O motorista entrega os televisores no varejista amazonense e o motorista vai pegar no canhotinho do documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, DANF, né, a abreviatura é DANF, e vai colher o recibo de entrega daqueles televisores. É DANF, deixa eu tentar auxiliares aqui. DANF, é Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Aí o motorista volta com esse canhotinho assinado pelo adquirente dos televisores, o varejista amazonense, esse tem que voltar e ficar guardado. Não é? Porque senão não se conforma o título executivo extrajudicial. Depois eu posso até projetar, porque eu não sei se os senhores já viram, mas eu vou parar de gravar, porque vai aparecer nome de parte, isso o processo é público, né? Mas eu fico, hoje em dia, aí, com esse negócio de a Lei Geral de Proteção de Dados, mas não é só isso. As pessoas andam com excesso de politicamente correto. Então, depois eu projeto, eu pauso a gravação e mostro os documentos com os quais nós devemos instruir uma execução. Mas a boa notícia, né, depois dessa novela que foi a introdução dos títulos de crédito virtuais, então foi legal. O Superior Tribunal de Justiça fez uma pedagogia, mas ele reconheceu uma realidade negocial brasileira. Então, lembrem-se, usem sempre o eufemismo duplicata virtual. Nunca protestem boleto bancário. Nunca executem boleto bancário. Mas a boa notícia é que, mais recentemente, o legislador, até que enfim, mas já veio tarde, legalizou a duplicata virtual ou duplicata eletrônica através da lei. Eu vou falar de cabeça aqui, porque eu já não me lembro o número realmente da lei, que eu vou localizar. Essa que está aqui. Não, essa é a lei de duplicatas. Ela já tem, né? Mas eu vou passar aqui a lei que modificou e criou. É a lei recente, eu falei 2019, é 2018. Foi a lei 13.775 que criou a chamada duplicata escritural. Então, hoje é perfeitamente possível a chamada duplicata. A jurisprudência que falava em duplicata virtual, eletrônica ou escritural, é tudo a mesma coisa. Então, a duplicata ela pode hoje ser emitida eletronicamente, virtualmente, escrituralmente, né, desde o advento dessa lei. Mas, senhores, foram décadas em que todo o comércio brasileiro se fazia através do boleto e o boleto não tinha sustentação legal. Vejam a gravidade do que nós estamos a tratar aqui. Tem alguns dados que são muito interessantes. Eu não sei se passei aos senhores, mas esse mercado aí de circulação de títulos de crédito eletrônicos, a estimativa é que esse mercado, ele, há 2 anos, até 2019, ele girava em torno de 400 bilhões por ano. Com a duplicata eletrônica, o protesto eletrônico, etc., a expectativa que a B3 tinha,
essas certificadoras tinham, essas escrituradoras de duplicatas eletrônicas, a expectativa era que passasse no ano passado para 1,5 trilhões. Então, iria quase que quadruplicar o volume desse mercado de desconto de títulos eletrônicos. Imaginem, 1,5 trilhão. Me parece, eu tive uma informação que a arrecadação do ano passado foi recorde, chegou em 1,7 trilhão, a arrecadação federal. Só na circulação anual de títulos de crédito, né, só com o advento aí da duplicata escritural, né, o mercado iria rodar de forma segura algo próximo do PIB brasileiro. E a tendência é que isso, algo próximo da PIB, me desculpem, algo próximo da arrecadação anual do governo federal. E eu creio que em poucos anos esse volume de duplicatas virtuais que vão ser escrituradas e circular, isso vai ultrapassar seguramente em muito toda a arrecadação federal de tributos. Vejam o volume, senhores. Trilhões de reais. Então, se preparem para esse mercado, entendam a importância. Nós sabemos como é que surgiu, mas hoje o legislador está correndo atrás, isso é positivo, demorou. Nesse ponto, demorou. Tem muitas alterações que são feitas à pressa, mas nesse ponto eu critico a demora. Né? E vou citar um outro exemplo, eu acho que eu já tinha até... está aberto aqui. Ó. Um outro título de crédito que vai circular os bilhões ou trilhões, aí não tem dados de volume, de valores, melhor dizendo, é a cédula de produto rural eletrônica, que é o título do agronegócio, senhores. Vocês sabem que o Brasil é um gigante do agronegócio. Então, a cédula de produto rural eletrônica, que foi criada agora, mais recente, ó, em 2020, pela a lei... meu Deus do céu, que letrinha... 13.986, agora em 2020. Então, imaginem o volume de circulação de créditos através da cédula de produto rural eletrônica. Porque, normalmente, como é que funciona o financiamento da atividade rural? Os bancos, essas gigantes como Bung, Monsanto, etc., elas financiam a safra do produtor rural e pegam em garantia a safra futura. E, via de regra, também, até a fazenda do produtor rural. Não é? Então, é um mercado também trilionário. Então, é importante assim, que os senhores vejam essa evolução. E a grande questão, a cartularidade acabou? Não, senhores. Mudou a mídia. Antes era papel, o que era até antiecológico, porque me parece que para fazer papel tem que derrubar a árvore, não é assim? Hoje a mídia mudou, mas requisitos formais, os títulos de crédito eletrônicos continuam a ter. Se os senhores olharem, vamos pegar essa que está aqui, a cédula de produto rural eletrônico, tem requisitos. Aqui. Difícil ler. Então, está aqui no artigo 3º A, CPR, cédula de produto rural, poderá ser emitida sob forma cartular, ou seja, em papel, ou escritural. A emissão na forma escritural tem os requisitos de validade, pode ser por biometria, pode ser por assinatura digital, eu não consigo ler aqui. Mas está aí o número da lei, depois os senhores leiam com calma, essa letra é ilegível. Tem requisitos. Inclusive, eu fiquei sabendo, houve um contato, até me pediram um orçamento, houve uma
fintech startup uberlandense. Olha que legal esse caso, né? Se chama Gira. Isso é público, dado público, que ela se especializou e foi a primeira no Brasil. Porque, senhores, Uberlândia é o centro geográfico do Brasil, por isso que aqui tem tanto comércio. Por isso que os maiores atacadistas estão aqui. E essa empresa, que se chama Gira, ela foi a primeira a conceder crédito através da utilização da cédula, da CPR eletrônica. Se especializou nisso. E pediu um orçamento. Falou, olha, nós começamos, crescemos, foram adquiridos, 80% do capital foi adquirido por um banco, salvo engano, o Banco Santander. Quem gosta aí dessas notícias de negócio, eu fiquei sabendo porque me consultaram, não sabia disso. Né? Mas vejam que legal, uma startup uberlandense, né, foi reconhecida pelo Banco Santander, que comprou, investiu, né, se tornou sócio majoritário. Professor. O Fintech se utiliza da CPR eletrônica. É muito legal, muito legal. Pois não, Marcos Henrique? Só interrompendo, inclusive, tá, eles estão com oportunidade de estágio. Então, se alguém está sem estágio, é uma ótima oportunidade. Olha aí que legal. Que legal. Você trabalha lá, Marcos Henrique? Conhece o pessoal? Eu trabalho em outro escritório que a gente também mexe com agro, que é o Reis Advogados. E como é que chama o escritório? Reis Advogados. Ah, escritório grande. Isso. E o agronegócio também. O Marcos, ele tem uma, que é o sócio majoritário, ele tem uma fintech também que chama Nagro, que atua no mesmo setor do Gira. Então acaba que a gente conhece o pessoal. Como é que chama a do Marcos? Chama Nagro. Nagro, que legal. Isso. Belo nome, bela marca. Nagro. Ele entrou com essa startup, com os jovens aí que foram atrás dele há um certo tempo já. Ele também, essa fintech dele também atua nesse setor. Então acaba que a gente conhece, entre aspas, concorrentes, né? Então já vocês vão parar de advogar e vão virar banqueiros, é muito melhor. Vão ficar todos milionários. Porque advogado a gente trabalha muito, de vez em quando ganha os bons honorários. Mas é muito melhor, né, montar essa fintech e vender para o... Agora não lembro se a Gira foi para o Santander ou para o Itaú? Foi para o Santander. Santander. Então isso. A memória anda boa, apesar do avançado da hora. Então, vejam que legal que nós estamos aqui a debater, senhores. Nós temos aí séculos de criação, de teoria a respeito dos títulos de crédito, para nós chegarmos nessa modernidade, nessa agilidade. Isso é que movimenta a economia brasileira, senhores. Do agronegócio à indústria, ao atacado, até o arroz e feijão que chega às nossas mesas. Essa é a beleza do direito empresarial. Então, vamos voltar, mas compreenderam a evolução? Por que a vovó letra de câmbio foi substituída pela mãezona duplicata e hoje a realidade são os títulos de crédito eletrônicos que fazem circular trilhões de reais na nossa economia. E eu vou passar até título de curiosidade, um artigo que o professor William era contrário aos títulos de crédito eletrônico, mas, senhores, lá atrás não tinha internet. E um artigo do professor Newton De Luca defendendo que nós precisávamos de títulos de crédito eletrônicos. Curiosidade histórica, se alguém quiser se aprofundar no tema, ou escrever. Um tema que eu teria o maior prazer de orientar alguns dos senhores é sobre essa evolução dos títulos de crédito eletrônicos. É um tema muito legal. E viram o tamanho do mercado? O Marcos Henrique arrumou até estágio para os colegas. Também tem duas fintechs procurando, não sei, a concorrente dele, né, procurando estagiários. Seria um lugar fantástico para os estagiários. Fantástico, fantástico. Então, caminhando aí para o encerramento. Onde que estava? Bota o seguinte: o aceite é uma declaração cambial através da qual o sacado aceita a ordem de pagamento que lhe é dada. Só que isso hoje, na prática,
Não é feito quando é feito eletronicamente. Tá? E a duplicata virtual, até que, enfim, foi regularizada, foi com essa lei de 2018, né? A duplicata virtual foi legalizada, até que, enfim. E uma última observação, apesar da estrutura do cheque ser muito parecida, o cheque também é uma ordem de pagamento que o emitente dá para um banco, a lei do cheque veda aceite no cheque. O banco só vai pagar o cheque se tiver fundo. Se não pagar, o banco não vai se tornar o principal pagador do cheque. Não tem sentido. Porque o cheque, na definição inglesa, é uma ordem de pagamento sacada à vista, é uma letra de câmbio. O cheque é uma letra de câmbio sacada à vista contra um banco. O banco não vai pagar nossas contas. O banco vai como é que você vai pagar o cheque se houver fundos nas nossas contas bancárias? Ele não vai se responsabilizar como aceitante. Então, o aceite existe na duplicata, virtual ou física. No cheque, que tem, apesar da estrutura de ordem de pagamento ser igual à da letra de câmbio, a legislação veda o aceite no cheque. Então, o aceite existe na duplicata e na letra de câmbio. E vimos com a evolução desde a vetusta letra de câmbio até os modernos títulos de crédito eletrônicos, virtuais ou escriturais. Vocês têm alguma dúvida? Compreenderam o que nós discutimos aqui? Bem, senhores? Ou os senhores entenderam tudo, ou os senhores não estão entendendo nada. E aí? Ninguém tem dúvida? Vamos lá, Calil. Não, por mim tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Eu só achei interessante essa questão que você falou aí, de que até alguns professores tentaram resistir, né, a essa questão, a esse movimento aí para o mundo virtual em matéria de títulos de crédito, mas acaba que assim, não tem jeito, né? A realidade ela se impõe, não tem como o direito ficar resistindo também. Né? Na realidade, a gente tem que estudar, tem que tentar entender e ver qual que é a melhor forma de regular essa situação, mas eu acho que não dá para a pessoa ficar resistindo. Eu vou passar esse artigo, então tem que passar. Eu fiquei de passar uma outra coisa, a execução, né? A execução e os artigos. Os artigos. O professor Luiz Duarte Costa, ele me colocou as fraldas na advocacia, fui estagiário dele, brilhante. Professor Luiz Duarte Costa, o Código Comercial comentado dele, editado pela Forense, salvo engano, era lido em todos os países de língua portuguesa. Brilhante. Mas, à época, o que ele defendia, ele estava certo. Não havia suporte legal. Esse suporte legal, senhores, começou agora, 2, 3 anos atrás. Na verdade, o professor estava certo. Só que, assim, às vezes, né, a frieza ou a dureza hermenêutica das leis tem que ceder diante da evolução tecnológica. Mas agora a legislação começou a acompanhar, ainda bem, a evolução, e os títulos de crédito eletrônicos ou virtuais ou escriturais já são uma realidade, inclusive, legal. Já era uma realidade fática. Agora tem suporte legal e, inclusive, permitiram que uma fintech de Uberlândia fosse adquirida pelo Banco Santander. Já a fintech do Marcos Augusto, a Nagro, vai ser adquirida pelo Itaú, sei lá, pelo Bradesco. Né? E é a beleza do direito empresarial. Vocês gostariam de mais algum comentário? Tem alguma dúvida? Bom, então, como já esgotamos o horário, foi um prazer revê-los. Boa noite aos senhores. Boa noite, professor. O Calil. Não, eu quero fazer o convite, não só o Calil, que vai lá no escritório na sexta-feira, às 5h30, né? Quem quiser lá, indicar alguns livros. O horário que tiver melhor assim para você. 17h30 é um bom horário. Pode ser?
Não, pode ser, então. Eu falo que eu sou estudante, né? Mas na realidade isso quer dizer desempregado. Então, assim, o horário que tiver mais tranquilo para você, tá tranquilo para mim também. Não, 17h30 é um bom horário na sexta-feira. Quem quiser ir lá para ver os clássicos, esses clássicos aí do direito empresarial, tem muita coisa de direito civil também. Tá à disposição, tem uma antessala, onde o aluno quiser fazer pesquisa. Então, mais uma vez, foi um prazer revê-los. E, de novo, boa noite aos senhores. Boa noite, professor. E aí, conforme for, eu te dou uma ligada também para a gente combinar direitinho. Tranquilo, Beleza? pode ser 17h30 na sexta, que é. Não, fechou tranquilo. então. Aí Tá você pode ficar me esperando lá que eu vou chegar. Tá, joia. E você falou que você queria, já até separei, você queria também umas indicações de direito imobiliário, não é isso? Na realidade, da área de registros públicos em Ah, geral. de registros. Tá. Assim, Uhum. mas tem a parte de registros públicos é assim, né? Se você tiver um material de direito privado bom, é muito tranquilo, assim, Sem né? Por dúvida. exemplo, igual para estudar para protesto, você tem lá títulos de crédito, então isso aí é tranquilo, entendeu? Mas enfim, eu vou chegar lá também, dar uma olhada lá na biblioteca e aí a gente vai trocando uma ideia também. Então, vai ser um prazer. E como eu disse aos senhores, tem lá uma antessala, né, que é facultado para os alunos fazerem suas pesquisas e trabalhos acadêmicos. Agora, boa noite definitiva. Boa noite, professor. Boa noite.